Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a tríade de Cushing? Você sabe identificar um quadro de hipertensão intracraniana? Vem cá comigo que eu vou revelar para você. Bom, é importante que nós tenhamos em mente os sinais que podem representar uma hipertensão intracraniana. Só que antes de nós falarmos desses sinais, eu quero falar para você o que é uma hipertensão intracraniana. Nada mais é do que o aumento da pressão dentro da caixa craniana. Nós sabemos que a massa encefálica, ela fica dentro do crânio, né? O crânio é uma estrutura óssea que não é flexível e alguns acometimentos encefálicos podem resultar no aumento dessa pressão, e como o crânio não é flexível, uma estrutura rígida, não tem como ele flexibilizar para comportar esse aumento da pressão dentro do cérebro. Por isso que a gente vai ter um aumento da pressão intracraniana, podendo repercutir de um modo muito desfavorável em outras condições do paciente, principalmente do que tange ao âmbito neurológico, tá? Então, quais são as causas de hipertensão intracraniana? Pode ser um traumatismo crânioencefálico, pode ser um tumor cerebral, pode ser uma encefalite, uma meningite, tá certo? Pode ser hemorragias intracerebrais, como ruptura de aneurisma, dentre outras etiologias que podem causar o sangramento intracerebral. Então tem diversas causas, né? Pode ser hidrocefalia. Então a gente precisa ter o cuidado para identificar os possíveis sinais que sejam sugestivos de aumento da pressão intracraniana. E aí, para isso, pessoal, nós temos a tríade de Cushing. E no que consiste essa tríade de Cushing? Ela traz 3 sinais que podem representar o aumento da pressão intracraniana. Quais são esses sinais, Alan? O primeiro, hipertensão arterial. O segundo, bradicardia. E o terceiro, alteração do padrão respiratório. Então, se te perguntarem no que consiste a tríade de Cushing: hipertensão arterial, bradicardia e alteração do padrão respiratório. Só que eu não gosto de nada superficial. Falar sobre a tríade de Cushing é muito fácil, são 3 sinais. Agora eu quero saber qual que é o aspecto fisiopatológico de cada um desses sinais. Por que eu tenho hipertensão arterial? Por que eu tenho bradicardia? E por que eu tenho alteração do padrão respiratório? É sobre isso que nós precisamos mergulhar, desdobrar o detalhe, tá certo? Então, se eu falo para vocês que eu tenho um aumento da pressão intracraniana, pode ser, como eu já disse, algumas causas, mas pode ser por aumento do volume da massa encefálica, pode ser pelo aumento de fluidos como líquido raquidiano ou até mesmo sangue, tá? Eu preciso entender o que isso vai gerar em termos de repercussão no organismo. Pessoal, primeira coisa que eu quero revelar para vocês: por que eu tenho hipertensão arterial na hipertensão intracraniana? Imagine comigo, o cérebro está lá contido dentro da caixa craniana, que é uma estrutura rígida, e ele começa a edemaciar, começa a aumentar seu volume. E ele não vai conseguir expandir, porque ele não é igual à pele. A pele, você tem um edema ali, a pele vai esticar, vai ser flexível. E ele começa a ficar represado ali e começa a apertar todas as estruturas intracerebrais, inclusive os vasos sanguíneos do cérebro. E se eu começo a comprimir os vasos sanguíneos do cérebro, eu posso diminuir o aporte sanguíneo. Eu posso fazer uma hipóxia cerebral. Então, por que eu tenho uma elevação da pressão arterial quando eu tenho uma hipertensão intracraniana?
é no objetivo de manter a pressão de perfusão cerebral. Então a hipertensão arterial é para manter os vasos mais resistentes, indo contra a hipertensão intracraniana, para que o fluxo de sangue continue e não haja uma redução do aporte sanguíneo cerebral, resultando numa hipóxia e em lesão cerebral grave, né? Você pode fazer uma hipóxia cerebral, a gente sabe que não é reversível e pode gerar diversos danos irreversíveis para o paciente, até mesmo a morte. Então a hipertensão arterial, se a gente pensar no sentido de compensação, ela tá ali para manter os vasos resistentes e tolerantes àquela hipertensão intracraniana que tende a apertar esses vasos, tá? Então o paciente vai ter lá hipertensão arterial. E é claro, vai fazer vasoconstricção sistêmica repercutindo aí nessa hipertensão arterial. Então, a gente já sabe por que tem hipertensão arterial na hipertensão intracraniana. E por que eu tenho bradicardia então, pessoal? Todo esse edema, esse aumento dessa pressão vai aumentar o tônus vagal. E quando eu estimulo o nervo vago, eu tendo a fazer o quê? Bradicardia. Então tá tudo apertado ali dentro. Vai ter o aumento do tônus vagal e isso vai repercutir na redução da frequência cardíaca. E por que eu tenho alteração do padrão respiratório? Eu vou dizer alteração do padrão respiratório porque pode ser uma bradipneia, uma taquipneia, uma dispneia. A depender do grau da hipertensão intracraniana, pode também ter uma apneia. Então, qualquer alteração do padrão respiratório também entra como um dos sinais de hipertensão intracraniana. É claro, casado aí com as outras causas, tá? Os outros sinais. Vejam só, quando eu tenho o cérebro ali apertado dentro da caixa craniana, eu vou ter uma desregulação, uma alteração em tronco encefálico. Ou seja, que é o centro regulador, na verdade é onde tem o controle respiratório no tronco encefálico. Então se eu estou ali apertando o tronco encefálico, que tem até o perigo de fazer herniação de tronco, eu vou ter alteração do padrão respiratório. Porque o controle da respiração está ali no tronco encefálico. Se ele está sendo comprimido, se ele está sendo ali banido da sua função, vai ter alteração do padrão respiratório, sim. Então, tríade de Cushing, representada pela bradicardia, hipertensão arterial e também pela alteração do padrão respiratório. E quando a gente está de frente a uma condição de um paciente neurológico, eu preciso estar atento a esses sinais, tá? E é claro, eu já vi várias vezes a tríade de Cushing em pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico, como queda da própria altura, acidente automobilístico, tá? Eu já vi também pacientes com aneurisma rota, com tumor cerebral. Então não é algo tão raro, é comum. E você, enfermeiro, precisa saber identificar esses sinais que compõem a tríade de Cushing, para que a conduta seja tomada pela equipe multiprofissional da forma mais assertiva e precoce possível, ok? Então, se eu te ajudei com esse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, de se inscrever no canal para receber novos vídeos, tá certo? E qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu estarei esclarecendo. Um grande abraço.